Oi, gente, vamos começar nossa aula, então, falando um pouquinho sobre o Past Progressive. É um tempo verbal que vai trabalhar um pouquinho com o passado, assim como alguns outros que nós vimos esse ano. Então, vamos começar pensando aí na nossa linha do tempo. Vocês têm aí uma linha de tempo de passado, presente e futuro. E a primeira coisa que a gente vai lembrar é do Past Simple. Past Simple é aquela ação pontual no passado, né? Por exemplo, I worked yesterday. A ação que começou e já terminou. O nosso Past Progressive ele vai ser uma ação que vai durar algum tempo. Então, ele é bem parecido com o Present Continuous. Algo que eu fiquei fazendo, mas é uma ação que já começou e acabou no passado. Ela não tem nada a ver com o presente. Cuidado para não confundir com as formas de Present Perfect que nós vimos até agora, que são ações que começam no passado e se desenrolam até o presente. Opa, dei uma errada aí, peraí. Pronto. O Present Perfect e o Present Perfect Continuous são ações que começam no passado e se desenrolam ou dão consequência para o presente. O Past Progressive não. Ele começa e termina no passado, mas ele tem essa ideia de algo que vai ficar acontecendo durante algum tempo, né? Então, olha só o exemplo que eu trouxe para vocês, usando o Past Progressive. I was studying at Unicamp, obvious. Unicamp é o melhor lugar, vocês sabem, né? Continua. Ih, tá mais devagar do que eu, hein? When I... O que será que eu comecei a fazer? Started teaching. Yes. Eu ainda era aluna quando comecei a ensinar, a dar aulas. Então, I was studying at Unicamp when I started to teach. Ou seja, eu estava realizando uma ação ali, nesse passado. Eu não pratico mais essa ação teoricamente, ok? Ela durou um período de tempo, no meu caso foram 5 anos. Então, ela durou um período de tempo e ela já é finalizada, mas a minha ideia, quando eu falo sobre ela, é deixar claro que ela é uma ação que estava acontecendo quando a segunda ação aconteceu também, né? Então, ela já vinha acontecendo, ela é algo que eu estava fazendo, era um hábito, um costume, certo? Já a segunda parte da frase, started to teach, é uma ação pontual. Veja, começar a ensinar foi uma coisa que eu fiz uma vez na vida, né? Então, é um fato pontual do passado. Isso deixa bem claro para vocês a diferença entre algo que aconteceu uma única vez, que é o passado simples, e uma ação que vinha sendo realizada, ou que era um hábito, que era uma rotina que acontecia no passado, certo? Muito bem. Isso aqui é o basicão de tudo que a gente vai pensar sobre o Past Progressive. É claro que a gente vai pensar nele também em contraste com outras estruturas, mas vamos só dar uma olhada, então, como que fica a estrutura básica dele, afinal do que ele é formado. Vocês já puderam perceber que é um tempo verbal composto, então ele tem um verbo auxiliar e um verbo principal. O auxiliar sempre vai ser o verbo be no passado simples, was e were. Lembrando que was para a primeira e terceira pessoa do singular e were para o resto da galera, certo? Além disso, nós vamos ter o famoso verbo no gerúndio, que é o verbo com ing. O Isaac adora falar que eu só ensino o verbo com ing, né? Pois é, ele tá certo. A gente aprende bastante sobre verbos com ing, sobre gerúndio. Como o verbo be vai ser o nosso auxiliar, a negativa, a interrogativa vão acontecer com quem adivinha? Ele mesmo, com o nosso famoso be, ok? E o nosso verbo no gerúndio vai ficar sempre ali nessa estrutura, forma básica mais ing. Não pode esquecer. Se não coloca a forma básica mais ing, não forma past progressive. Beleza? Legal. Então, olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Mary was listening a podcast. Era o que a Mary estava fazendo naquele momento. Ela estava ouvindo podcast. Ela não está ouvindo ainda, né? Já acabou a ação, mas
Pra frase é importante falar o que ela estava fazendo naquele momento. Na segunda oração, they were studying for the test. Também, o que é legal da gente pensar, o grande enfoque aqui é a ação que estava sendo realizada naquele momento, tá? Não é uma ação pontual. Pontual é só passado simples. Aqui, essa ação ficou acontecendo. E como que isso vai para a vida real? A gente vai pensar em fazer estruturas de orações em que eu tenha que comparar tempos verbais, né? Mas antes disso, vamos dar uma lembradinha em como fica a estrutura negativa? Was e were ganham o not para ficarem wasn't e weren't. Professora, posso escrever wasn't e weren't? Pode, meu filho, você sabe que pode. Mas vamos usar a forma reduzida, que é a forma reduzida que todo mundo usa, né? E junto com ele vem o nosso gerúndio, que não sofre nada, ele fica suavão. Então, quando eu for fazer a forma negativa, não posso esquecer de colocar o verbo auxiliar na negativa. Vocês sabem, já falei que isso é uma regra de ouro do inglês, né? Isso acontece sempre. Olha só. We weren't living here last year. A gente não morava aqui ano passado. Sim? Ou seja, nesse período de tempo que eu tô colocando no passado, o ano passado, essa ação a gente não realizava, a gente não morava aqui. Ok? Segundo exemplo, Sam wasn't calling me. O Sam não estava me ligando. Também, vejam só, ações que duram algum tempinho. É bastante essa ideia mesmo parecida com o present continuous, só que no passado, certo? A interrogativa, vejam, olha a mágica. A gente vai pegar o nosso famoso be, que afinal é auxiliar, e trocar de lugar com o sujeito. Ou seja, o be vem antes, faz a interrogação para o sujeito e o gerúndio vem depois, complementando a estrutura do verbo. Were she playing soccer? Tava ou não tava? Bem, ela tava jogando futebol? Exatamente. Certo? Então, olha só. A estrutura tranquilíssima. A gente ainda não vai falar sobre as perguntas específicas, tá bom? Deixa esse sofrimento pra semana que vem, que nosso sofrimento é delícia. Mas semana que vem a gente conversa sobre. O que eu quero falar pra você agora? Temos uma coisa muito importante quando a gente vai falar sobre o past progressive, que é pensar a relação dele com outros tempos verbais. Na verdade, aqui a gente vai ver a relação dele com o passado simples e com ele mesmo, a partir do uso de dois pronomes relativos. O primeiro deles é o pronome when. E daí o que acontece? Quando nós usamos o pronome when, nós vamos construir um sentido específico para essas duas orações. Por isso que elas vão estar relacionadas por ele, né? Qual que é esse sentido específico? Pensar numa relação em que uma ação é interrompida pela outra. Então, eu tenho uma frase com o progressive, a ação que está acontecendo, e outra frase com o simple, que é o que vai interromper a primeira, tá? Então, quando a gente usa o when, o nosso quando, nós pensamos em uma ação progressive que vai ser parada por uma ação pontual, que é o past simple, tá? Nossa, teacher, parece bizarro. Não é. Suave, você vai ver. Olha esse exemplo, tranquilíssimo. Esquece que a professora deu umas erradas na hora de escrever, hein? Faz parte, a gente apaga, começa de novo. Mas olha só esse exemplo tranquilíssimo. Ela estava fazendo uma ação. She was leaving, ok? Então, pegou lá a bolsinha dela. She was leaving the house. When? O que aconteceu? Her mom arrived. A mãe dela chegou. Ou seja, uma ação que estava em curso, que era ela sair de casa, foi interrompida pela ação pontual da mãe ter chegado. Vê, chegar é uma coisa que a gente faz de uma vez só, né? Então, tem essa ideia de ser uma ação pontual. E o was leaving, ela estava se preparando, ela estava saindo, ela estava no processo. A ação foi quebrada
pela intervenção, pela interrupção da mãe que chega, certo? Então, nesse caso, nós relacionamos oração com past simple, que é a interrupção, com past progressive, que era a ação que estava em curso, que estava acontecendo. Ela é interrompida e quem dá essa nota da interrupção é o uso de when. Muito bem. Espero que vocês estejam ainda respirando, tá tudo certo. Estamos chegando no fim já. Nós vamos agora pensar um pouquinho, deixa eu escolher uma cor, adorei. Vamos pensar um pouquinho no uso de while. While já é outra vibe. While é um pronome relativo que indica ações que são simultâneas, ou seja, ações que acontecem ao mesmo tempo. Não vai rolar uma interrupção, certo? As duas estão acontecendo, não precisam ser dependentes ou independentes, isso não importa pra gente, mas é importante saber que elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos usar duas orações com past progressive, já que são ações que estão acontecendo, certo? Nas duas, nós vamos usar a estrutura do progressive e vamos relacioná-las usando a palavra while. Então, olha só. Vamos lá, vamos de exemplo, que nunca é demais, não é? Eu estava fazendo uma ação, I was dancing. Vocês não imaginam o que eu estava dancing. Aliás, estou fazendo isso bastante agora com o home office. I was dancing with Daniel Saboia, aprendendo todas as coreografias, porque afinal, né, a gente tem que ficar atualizado, não pode ficar perdido nas coreografias das músicas, tudo. E tem que fazer uma atividade física. Vocês estão fazendo atividade física durante essa quarentena? Tem que fazer. Gente, extremamente importante, viu? Eu sei que vocês são tudo preguiçosos, querendo vergonha nessa cara. Bom, voltando pro nosso exemplo. I was dancing with Daniel Saboia when he was while he was washing the dishes. Então, eu tava plena dancing e ele tava washing the dishes. Aí ele que lute, não é mesmo? Eu não ia wash the dishes, eu ia só dance with Daniel Saboia. Vejam, as duas ações estão acontecendo. Tudo pra mim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, em sincronia. Eu não estou interrompendo a ação do meu brother que tá washing the dishes e ele não tá interrompendo a minha ação de dançar com Daniel Saboia. É isso, meus queridos. Past Progressive é uma delícia. Não tem nada pra sofrer, ok? Esse é um resuminho bastante básico. Vou deixar umas aulinhas aqui de YouTube pra vocês darem uma olhada. Um beijo!